Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui em mais um de nossos encontros nas sextas-feiras, né? Para falarmos hoje sobre cooperação, né? Como desenvolver a cooperação em nossos filhos, como desenvolver essa habilidade, né? Que nos ajuda muito no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Com os nossos filhos dentro de casa. Na verdade, nos ajuda muito em todas as nossas relações, mas como o nosso assunto aqui é criação de filhos, né? Nós vamos nos ater a essa discussão, então, a essa reflexão sobre como desenvolver a cooperação nos nossos filhos, como desenvolver essa habilidade neles. Meu nome é Luciana Santos, eu sou educadora e consultora parental, sou também coach materna, né? Advogada em transição de carreira e mãe do Miguel, de 3 anos e 3 meses. Após o nascimento do Miguel, eu decidi, né, seguir aí o propósito, como propósito de vida, trabalhar com a maternidade, com a criação de filhos, que é a minha paixão, que é, né, o que me faz sentir que estou impactando o mundo, né, levando a minha mensagem, né, de um modelo de criação consciente, respeitosa, acolhedora e não violenta. Então sejam bem-vindos. Vamos começar? Então vamos lá, pessoal. Boa noite aí para quem está chegando. Sejam bem-vindas. Como nós falamos no nosso encontro de terça-feira à noite e também de quinta-feira de manhã, nós falamos sobre o que é a obediência, por que nós temos essa ideia de que nossos filhos devem ser obedientes a nós, né? Por que é tão difícil a gente abandonar essa ideia, quais os efeitos que a obediência tem, né? E quais os caminhos que a gente pode adotar para substituir, então, a obediência cega por algo que, na minha visão aqui, no meu trabalho, no que eu defendo, né, é mais positivo e é mais saudável para os nossos filhos. Então, voltando, né, ao que nós falamos, a obediência, o que é a obediência? E por que a gente está falando aqui sobre isso? A obediência, ela, segundo o dicionário, ela quer dizer a submissão a ordens, né, docilidade, né, a ordens e submissão. Isso significa o quê? Se submeter sem contestar, né? Não questionar as ordens que nós recebemos. Isso quer dizer obediência, né? E de onde nós aprendemos, né? Onde nós aprendemos a ser obedientes? Por que eu considero, né, dentro da minha análise aqui, do que eu estou trazendo, por que eu considero que nós somos uma geração que fomos ensinados a ser obedientes? Porque na nossa criação, né, lá na nossa infância, na nossa bagagem que nós trouxemos desde então, nós aprendemos a ser obedientes. Nós aprendemos a acatar ordens sem questionar. Porque a nossa criação, né, lá na nossa época de criança, era uma criação muito autoritária, baseada na relação de poder do adulto em relação à criança, né? Uma hierarquia baseada no domínio e no poder do adulto em relação à criança. Então, oi Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, esta relação de poder, né, de hierarquia do adulto em relação à criança, né, ela se estabelecia basicamente em cima da obediência da criança em relação ao adulto. Né, e com base, né, para reforçar essa obediência, às vezes eram utilizados recursos como a opressão, o castigo, né, às vezes até a violência emocional ou a violência física, né, a repressão. Então, isso tudo, né, nos tornou pessoas muito obedientes. Né? Nós somos criados para ser obedientes e aprendemos a admirar a obediência. Afinal de contas, né, aquela era a forma de a gente se sentir amado, de a gente se sentir aceito. Porque dentro daquele ambiente opressor e repressor, né, não tinha espaço para a gente ser diferente. Caso a gente resolvesse se comportar diferente, a gente ia receber o resultado disso tudo, né, a duras penas, íamos aprender que ser obediente era o único caminho ali que a gente encontrava para ser amado e aceito dentro daquele ambiente em que nós estávamos inseridos. Então nós aprendemos a ser obedientes, aprendemos a ser dóceis, né, e acatar ordens. Isso nós trouxemos para a nossa vida adulta, nós trouxemos para as nossas relações e, né, na nossa tendência, no nosso automático, é repetir este padrão com relação aos nossos filhos. Né? Nós queremos deles obediência porque foi isso que nós aprendemos, foi isso que foi exigido de nós lá atrás. E a sociedade, embora ela esteja mudando, né, invertendo um pouco essa ordem,
porque naquela época, né, em que nós, né, éramos crianças, ainda tínhamos este padrão da obediência muito impregnado em todas as instâncias da sociedade, né, em todas as relações, marido e mulher, governante e governado, né, chefe e subordinados, né, até o próprio nome diz, subordinados. Então, embora a sociedade hoje esteja invertendo essa ordem, ainda na relação pais e filhos, ainda é algo muito difícil, porque nós, né, temos aí dentro de nós, além da bagagem cultural, além da bagagem emocional e daquilo que nós aprendemos, nós também temos feridas, que quando, né, nós nos colocamos diante das nossas crianças, né, às vezes nos contestando e nos questionando, nós, né, são acionadas essas feridas, né, mexe conosco, a gente está diante da nossa criança nos contestando. Então é difícil para nós aceitar a ideia de não obediência, porque isso, além de ser algo cultural e forte dentro dos padrões que nós aprendemos, é algo também que mexe com as nossas feridas, mexe com as nossas dores, né? Quando a gente quando era criança, queria ter espaço para falar, para sentir, para expressar, e nós não podíamos, porque ser obediente naquele momento era a forma, né, de a gente se sentir pertencente ao ambiente e também aceito naquele ambiente. Então, isso nos tornou, né, mais tendentes a esperar, né, a obediência dos nossos filhos. E por que, né, é tão difícil mudar? Por que é tão difícil a gente abandonar essa ideia de que a obediência é o caminho para a criação dos filhos? Primeiro, porque há algo de muito bom nisso, né? Assim, bom do ponto de vista superficial. Porque há algo de muito cômodo nessa relação baseada na obediência, né? Além de ser, né, algo que já é estrutural, já é consolidado, impregnado dentro de nós, também é muito difícil romper com esse padrão, porque esta obediência, né, de alguém para conosco nos traz algumas vantagens, né? Traz algum conforto para nós nessa relação. Primeiro, né, que nos poupa do trabalho de ter que explicar, de ter que construir a argumentação para convencer alguém a fazer algo, né, na linha do que nós esperamos, do que nós precisamos. Também nos poupa de evoluir, né, como seres humanos. Por quê? Na medida em que nós não abrimos espaço para o outro nos questionar, né, para os nossos filhos nos questionarem, nos contestarem, nós não evoluímos, né? Nós podemos ficar ali confortáveis na posição que nós estamos. Isso é muito ruim para nós, isso é muito ruim para a sociedade, isso é muito ruim para o mundo, né? Se a gente for pensar que todas as relações, né, tendem a este padrão de domínio, né, e de obediência, o mundo perde muito, porque a gente deixa de evoluir, a gente deixa de buscar melhorar, né, naquilo que nós já somos, porque nós estamos fechados ali naquele nosso mundinho confortável das nossas crenças, das nossas histórias, das nossas bagagens, da nossa compreensão do mundo e daquilo que se apresenta para nós. Então, acaba sendo, né, para nós uma justificativa também de a gente continuar exigindo obediência e uma justificativa, né, subconsciente, o fato de ser estrutural, de ser algo que não somos nós só que fazemos, né? Todos fazem, todos esperam, e inclusive, né, há situações em que a gente pode até se sentir com vergonha ou desconfortável por não termos filhos obedientes, porque o mundo espera isso, né? As pessoas em nossa volta, as nossas relações, amigos, parentes, colegas, né, vizinhos, vão criticar a nossa posição como pais se nós não exigirmos obediência, se a gente não tiver os filhos, né, obedientes, aquela expectativa de filhos obedientes que nós alimentamos antes de sermos pais, ela também existe nos outros, né, nos nossos pares, aí, nas nossas relações. Então, pode ser desconfortável para nós a gente estar, né, diante de relações em que a gente não consegue justificar ou até tem que lidar com essa crítica aí de não sermos alguém que exige obediência ou que impõe obediência aos filhos. Então, por isso é tão difícil mudar este padrão,
Por isso é tão difícil romper com este padrão, né? E por que então, né, já que é tão difícil, por que a gente iria querer mudar? Por que é importante? Por que eu estou aqui falando que é importante a gente mudar este padrão? Por que eu estou defendendo que é importante, né, a gente quebrar com esse padrão, que a gente, né, convive com ele há tantos anos e que aparentemente, né, está tudo bem, porque um dos efeitos, né, da obediência, das relações que se baseiam no poder e obediência, é a harmonia, né? O que a gente até pode falar em falsa harmonia, né? Porque às vezes, numa relação, existe ali uma conformação das coisas, né? Um manda, o outro obedece, e aparentemente existe harmonia, aparentemente está tudo bem. Mas se a gente for investigar a fundo, pode existir alguém ali muito infeliz, muito ressentido, né? Muito magoado, muito machucado por aquela relação tão opressora, que não o considera, que não o leva em consideração. Então, essa falsa harmonia, ela é muito boa para quem está na posição de mandar, né? Está na posição de cobrar, exigir obediência. Mas para quem está na posição de acatar as ordens, pode ser que isso esteja muito ruim, muito desconfortável e pode gerar muito ressentimento e raiva, né? Até aí já falando, né, sobre os efeitos da obediência, como a gente comentou, né, na terça-feira e também na quinta, os efeitos da obediência para a criança podem ser muito ruins, né, a médio e longo prazo. Até mesmo durante ali a infância ainda, o efeito da obediência pode ser muito ruim e até mesmo perigoso para a criança. Eu até coloquei um post, acho que foi ontem ou hoje, não me lembro agora, mas sobre os efeitos da obediência cega e o grave perigo da obediência cega para as crianças, que é relacionada a situações de abuso, né? As crianças que estão numa relação em que há uma hierarquia muito grande, forte, né, que a impõe a obediência e ela não é considerada e não há espaço para ela se manifestar, ela aprende que este é o padrão e numa situação em que ela é exposta, por exemplo, a abuso, ela pode se calar e entender que isso é normal, que isso não tem nada de errado, embora possa até causar sofrimento e dor a ela. Por quê? Porque ela está acostumada com uma relação em que há imposição de poder sobre ela, né? Então ela pode entender que isso é algo natural, que é assim que as relações se estabelecem, é assim que as relações se dão entre o adulto e a criança. Então é muito perigoso para a criança mesmo, ali, ainda quando criança, ela aprender este padrão, ela ter essa concepção a respeito das relações. E além disso, tem também os efeitos a médio e longo prazo. O que eu considero como efeitos de médio prazo? Né? Quando a criança se submete durante toda a sua infância a um ambiente opressor em que ela é obrigada ou, né, que é imposto a ela obedecer, ela pode desenvolver, por exemplo, problema de autoestima, de autoconfiança, né, de amor próprio. E isso ela vai levar com ela. Por outro lado também, ela pode desenvolver um ressentimento e alimentar um ressentimento muito grande ou uma raiva muito grande. E aí isso vai, né, pode ir com ela vai levando isso e às vezes vai contendo, mas possivelmente na adolescência, em que há uma verdadeira revolução dentro da criança, ela pode querer colocar isso tudo para fora. Então uma criança que talvez tenha sido obediente durante toda a sua infância, né, e que às vezes é até modelo, né, ali de admiração para a família, para os pais, para os professores, pode ser que da noite para o dia, né, como se fala às vezes, surpreenda os pais, os professores, os amigos, manifestando uma explosão de raiva, de ressentimento, de rebeldia, né, trazendo para as relações algo muito complicado de se lidar, né, que é a raiva de quem guardou por anos, às vezes, as suas vontades, as suas necessidades, por não poder se manifestar.
Então, a adolescência costuma ser aí o momento em que essas crianças, né, submetidas a ambientes tão opressores, né, trazem tudo isso à tona, colocam tudo isso para fora e podem ser considerados adolescentes rebeldes, problemáticos, briguentos, bravos, né? Isso tudo acaba sendo um grande problema para a família. Deixa eu falar aqui com o pessoal. A Carolina entrou, a Fernanda, a Fê, a Marjorie. Obrigada, gente. Então, os efeitos a médio prazo, né, que a gente fala assim, podem ser esses aí que a gente vai identificar, né, na adolescência, em que vai haver este momento aí de explosão. Para a criança, né, que no momento ali da adolescência acaba não se sentindo, né, não colocando isso para fora na forma de rebeldia, pode ser que ela coloque para fora na forma, por exemplo, de depressão, de falta, né, de perspectiva né, de vida profissional, né, de apatia, porque uma pessoa que alimenta dentro de si uma concepção de que não é capaz de nada, né, de que não tem, uma pessoa que alimenta a ausência de amor próprio, né, pelo fato de ser submetida a tanta opressão, né, e uma obediência tão cega, ela, né, ali na adolescência, no momento em que ela tem que, né, tomar algumas decisões importantes na sua vida, ela pode não conseguir tomar essas decisões. E além disso, além de não conseguir tomar essas decisões, né, pode também se deprimir com isso, pode se entristecer muito com isso. Então, os caminhos podem ser diferentes, mas o dano é muito ruim para o adolescente, tanto para aquele que se rebela, né, com a situação, quanto para aquele que se abate com a situação, né? Durante anos, aí 12 anos, né, que dura a infância, ela alimenta essa situação, essa relação de poder e domínio sobre ela, mas ali na adolescência acaba às vezes vindo dessa forma, ou na forma de depressão, de apatia, de doença emocional, né, ou na forma de rebeldia, né, de explosão de raiva, de ressentimento, de brigar com os pais, de sair de casa, de ir para o mundo das drogas, né, e uma série de outras questões muito difíceis de lidar, e aí as famílias acabam sofrendo muito com tudo isso, porém sem conseguir enxergar, né, e aí também não é um momento de culpabilizar ninguém, mas às vezes sem conseguir identificar que isso tudo foi alimentado durante anos e anos da infância, né, por meio de uma relação que parecia tudo bem. Afinal de contas, a criança estava muito obediente, né, às vezes muito dócil, né, diante de todas aquelas situações ali de comando, né, de opressão dos adultos, né, dos pais ou da escola. Isso parece algo muito, às vezes é fantasioso até, mas não é. É muito real, isso é baseado em estudos, né? Tem vários estudos que apontam isso. Deixa eu ver o que o Diego colocou. Depois de adulta, eu ainda não conseguia responder meus professores na faculdade. O TCC foi dureza. Exatamente, Diego, porque assim, eu também falo, né, como pessoa assim, uma exemplar obediente. Eu costumo às vezes até me considerar Joãozinho do passo certo, né? Até para às vezes, eu me lembro que às vezes numa situação em que de estar à noite num lugar deserto e com medo porque está escuro, às vezes, né, andando de carro, às vezes saía muito cedo de madrugada de casa e eu não tinha coragem de ultrapassar o sinal vermelho, mesmo sabendo do risco que tinha eu ficar por ali parada, porque a obediência está tão impregnada dentro de mim que eu não consigo às vezes quebrar regras que são até necessárias, né, para mim, que a situação é perigosa para mim. Então a obediência se torna para mim, no caso, e para as pessoas que estão nesse lugar, é algo perigoso mesmo. Coloca, às vezes, em situação de relacionamentos abusivos, e aí não consegue, né, se impor, não consegue se sair dessa situação, porque não se admite ter voz numa relação, ter espaço para se manifestar. Então, é muito o efeito a longo prazo, né, para a vida adulta, é um efeito às vezes muito devastador. Chega a ser, às vezes, né, poder matar aí
a possibilidade de uma vida mais, né, de uma vida plena, de uma vida feliz, de uma vida, né, realmente com qualidade, porque isso marca muito a pessoa. Às vezes tem pessoas mais tendentes a se rebelarem e outras pessoas mais tendentes a se abaterem, né, e a se conformarem, a guiar todas as suas relações a partir desse lugar de conformação, né, e isso vai variar conforme o temperamento de cada um aí. Então, por isso que a gente fala, né, e por isso que é o que eu defendo, de que a gente deve abandonar essa ideia de que os filhos têm que nos obedecer. Se a gente mantém essa crença da obediência, a gente está levando adiante esse padrão. A gente está perdendo a oportunidade de explorar um caminho diferente, né, de explorar algo que possa gerar um efeito mais positivo a médio e longo prazo para os nossos filhos, às vezes, né, por estarmos tão presos a essa crença, né, e às vezes, né, por uma questão mesmo de falta de conhecimento, mas aqui a gente está buscando esse conhecimento. Oi, Adriane, tudo bem? Obrigada por participar. Então, gente, por que nós devemos abandonar essa ideia? É por isso. Primeiro, porque os efeitos são realmente muito ruins, né? E a gente está em busca de uma relação e de uma criação, né, consciente. Então, se é uma criação consciente, nós já tomamos conhecimento desses efeitos tão ruins, né? Por que não buscar um caminho diferente? Por que a gente não construir algo que para nós, né, faça mais sentido? E eu reconheço que é difícil. Né? Quantas e quantas vezes, né, eu mesmo tendo toda a consciência, né, e tendo às vezes um cuidado, né, me policiando o tempo todo para não entrar nesse, né, dar continuidade a esse padrão, eu também me pego esperando, na expectativa de obediência, né? Porque é muito forte dentro de nós. O inconsciente, né, o subconsciente nosso nos leva a agir assim, a ter essas expectativas. Então, a primeira coisa, né, é a gente desconstruir essa ideia. E como que a gente vai buscar caminhos para ter uma relação diferente, então? Como que a gente vai lidar, né, com tantos desafios, com as crianças com tantas vontades, né, com tanta personalidade, né, a personalidade das crianças às vezes desafiadora, né, temperamentos desafiadores, como, né, que a gente vai fazer para lidar com tudo isso? E também sem perder a qualidade nessa relação. Como que a gente vai fazer para administrar, por exemplo, as nossas necessidades frente às necessidades da criança? Né? Como que a gente vai encontrar isso sem impor a obediência? Porque, de fato, o caminho da imposição é o caminho mais fácil. Né? Que, com certeza, como eu comentei na última live, as crianças, por mais, né, o temperamento mais... que a gente fala o temperamento forte, por mais que elas tenham esse tipo de temperamento, que ali é o temperamento mais do domínio, né, mais da contestação, do questionamento, elas ainda assim, elas têm uma propensão a serem obedientes. Elas têm, né, como se fosse um drive ali, né, tem um software instalado ali de obediência. Elas podem até resistir um pouco mais, né, a isso, mas elas, no fundo, elas acabam obedecendo, porque é uma necessidade nossa de ser humano nos sentirmos acolhidos e nos sentirmos aceitos. Então, se isso é passado, né, do adulto para a criança, de que para ser amado, admirado e querido, a criança precisa obedecer, ela vai obedecer em algum momento, né? Ela vai entender essa mensagem e vai acabar obedecendo. A não ser em casos, né, mais difíceis de lidar, porque aí talvez acontece de estar tão ruim a relação, né, sem conexão nenhuma entre as partes, ali entre a adulta e a criança, que daí já se perdeu completamente isso, e a criança nem expectativa de ser amada ou de ser aceita, ela já não tem mais, então já para ela não faz mais sentido ela obedecer àquele adulto. Então aí se estabelece uma relação muito desgastada, às vezes, né, e em que não há de fato, né, obediência, nem mesmo o adulto impondo e exigindo, né, e às vezes de forma, às vezes dura e utilizando até de violência. Nestes casos, a criança às vezes já perdeu completamente a conexão com o adulto. Ela não tem expectativa nenhuma de
de ser amada ou de receber afeto, de receber carinho e de receber aceitação. Então ela joga a toalha, ela já desiste daquele adulto e aí ela parte realmente para a rebeldia, né? E para o famoso comportamento, mau comportamento crônico. E isso é recebido pelos pais, né, quando estão na inconsciência, como algo que vem da criança. Mas às vezes não é da criança de fato, às vezes começou primeiro em nós, né, na forma como a gente conduziu a relação, porque somos os adultos pensantes e responsáveis por essa relação, e né, depois acabou se tornando um padrão da relação, por falta de conexão, por falta, né, de vínculo entre as partes, aí realmente a criança desiste daquele adulto e opta pelo caminho da rebeldia mesmo, já que que é uma questão de sobrevivência para ela. Então, como construir, né, como construir cooperação? Né, que o tema de hoje é como construir cooperação. Então, eu trouxe aqui 4 dicas, né, na verdade é um passo a passo, assim, digamos, que começa, né, pela nossa escolha. Né? A gente tem que fazer essa escolha de construir cooperação. Por que uma escolha? Porque, como eu comentei, né, a gente tem no automático a tendência de exigir obediência. E também, né, existe uma propensão da criança a obedecer. Então, e também a criança tem uma propensão, né, também a ser livre, a ser feliz, né, e a ser livre. Então, o adulto consciente, né, responsável e cuidadoso, ele vai fazer a escolha por buscar cooperação e vai construir isso com a criança. Ele tem que construir. Não é assim uma coisa tão fácil, né? Não vem assim de graça, não cai do céu. Então, como que se faz, né, para a gente construir isso? Primeiro, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que, né, feita essa escolha, manter a consistência. Manter a consistência é muito importante para a gente. Em qualquer relação nossa, a gente feita a escolha, a gente manter a consistência no nosso comportamento. No caso das crianças, porque elas vão repetir tudo que nós fizermos com elas vão repetir. Então, não adianta a gente exigir cooperação sem a gente manter a consistência nisso, né? Ora a gente, né, alimenta a cooperação, ora a gente apela para a obediência, ora a gente alimenta o afeto, ora a gente apela para a opressão. Então tem que ter consistência, né? Ainda que falhas aconteçam, ainda que em determinados momentos a gente, né, esteja cansado e não esteja bem para, né, manter ali no dia a dia, né, a nossa decisão em todos os momentos, mas a consistência ao longo dos dias, né, no passar dos dias. Deixa eu dar um oi para a Angélica. Oi, Angélica! Tudo bem? Não tem criança mais, né, Angélica? Agora é só mesmo, não tem, pensar nos netinhos, né? Mas, ó, depois chama o Thiago aí. Quem sabe o Thiago se anima, né? Então, gente, uma vez feita a escolha e esta preocupação com manter a consistência, a gente, né, tem que também levar em consideração o seguinte: para construir cooperação, algo que é pressuposto disso é a conexão. Conexão entre adulto e criança. Não vai existir cooperação se não houver conexão, se não houver vínculo, né? Porque, como eu comentei, as crianças, né, e nós, seres humanos, nós temos a necessidade de nos sentirmos conectados, por nos sentirmos amados e aceitos. Né? E como a gente, né, e quando a criança, né, ela tem ali as suas necessidades, os seus anseios, e ela só vai ter interesse, ela só vai ver, né, motivo para cooperar se ela se sente conectada com aquele adulto, se ela sente que tem vínculo com aquele adulto. O Diego, Tiago pode se animar, que é top. Tiago foi a primeira criança com quem eu tive a oportunidade de exercitar aí os meus cuidados, Diego. O Tiago, eu tenho muito carinho por ele. Então, para construir cooperação, então a gente tem que levar isso em consideração. Fazer uma escolha consciente, manter a consistência, né? Lembrar que tudo parte da conexão e do afeto e vínculo entre adulto e criança, e também que tudo parte de nós adultos. Não adianta a gente esperar da criança nada se a gente não construir isso com ela.
porque as crianças, né, estão em desenvolvimento, elas ainda precisam muito do adulto, é trabalhoso, vai demandar muito de nós. Ninguém falou que criar filhos é fácil, nem por um caminho, nem por outro, nem com violência, nem sem violência. É muito desafiador, nos demanda muito, né, nos coloca às vezes muito à prova, mas é o caminho, né? Se nós escolhemos ser pais e mães, que de alguma forma a gente escolheu, a gente tem que estar consciente disso, né? Nós somos os adultos, nós somos responsáveis por essa criança, e tudo que a gente quer que venha dela tem que começar em nós, né? Tem que partir de nós. Não adianta a gente querer cooperação das crianças se nós não construímos isso e também não temos isso em relação de nós para com ela. Né? E agora, indo objetivamente para os 4 passos para construir conexão. Para construir a cooperação. Deixa eu passar aqui. Bom, como eu comentei ali, antes de tudo, conexão, afeto, tudo começa em nós e consistência. E a primeira dica é melhorar a comunicação. Porque a gente não se comunica bem, né? A gente às vezes não sabe se comunicar e aí a gente espera, né, muita coisa, a gente tem muita expectativa nessa relação, em qualquer das nossas relações, porém a gente não se comunica bem. A gente não sabe comunicar as nossas necessidades, a gente não sabe fazer pedidos, então a gente espera que alguém nos atenda ou colabore ou coopere conosco, mas a gente não sabe fazer pedidos, a gente não sabe perceber o outro, a gente não sabe ouvir o outro, a gente não sabe perceber a situação, o momento e o contexto, né? Como que isso acontece? Né? Por que a gente precisa se atentar a tudo isso? Porque na comunicação, se a gente não está atento ao outro, né? Não percebe as necessidades do outro e também as nossas, para a gente expressar isso, a gente pode ir para o caminho da comunicação violenta, que é a comunicação que é baseada em julgamentos, né? E expectativas, às vezes, que não têm conexão com a realidade, né? Então, a gente precisa estar conscientes do outro, conscientes da nossa necessidade, conscientes da necessidade do outro. No caso das crianças, né, a gente precisa primeiro estar consciente do que a gente pode esperar dela, considerando a fase de desenvolvimento dela. Então, não adianta a gente esperar a cooperação de uma criança de 2 anos. Ela não consegue, né? Isso não vai ser atendido. Ela não consegue nos atender nessa expectativa. Com certeza vai ser uma expectativa frustrada. Então, essa consciência na comunicação é muito importante, né? E outra coisa também é a gente eliminar os julgamentos, né? Um exemplo, por exemplo, de uma comunicação com julgamentos. A gente, né, às vezes fala assim, você nunca me ouve, ou você nunca faz o que eu peço. Às vezes a gente está falando isso para a criança, né? E ela às vezes olha para a gente, ela não consegue nem entender aquilo, porque ela vai lembrar de várias vezes em que ela nos atendeu. Ela vai lembrar de várias vezes em que a gente pediu e ela atendeu. Então ela não vai conseguir entender o que a gente está falando, porque isso não faz sentido para ela. Então, às vezes, esse é um julgamento nosso, né? Isso não é uma realidade, isso não é uma constatação, isso é um julgamento. Às vezes porque a gente está frustrado, né? Ressentido, às vezes, com o que a criança ali fez na hora, ou às vezes até nem tem relação direta com o que a criança está fazendo, mas com uma outra situação, né, ligada à nossa vida, e a gente expressa ali um sentimento de insatisfação e atrelado a um julgamento que a gente está fazendo da criança, né, e do comportamento dela, o que na verdade vai confundir a criança, não vai ajudar em nada e não vai fazer com que ela nos atenda. Na verdade, tende a fazer com que ela confirme a nossa afirmação, porque ela está ali para isso, né? Ela está ali para, muitas vezes, confirmar o que a gente diz. Então, a gente fala, você nunca me ouve. Então, ela vai continuar nunca nos ouvindo, para confirmar aquilo que a gente está dizendo. Porque a criança, ela tem esse interesse, né, interno de nos agradar. Então, melhor do que a gente dizer isso, vai ser a gente, às vezes, apontar. Eu falei, olha, eu estou falando, né, filho, estou falando para você, né, por exemplo, estou pedindo para você escovar os dentes, e você não está me ouvindo. O que está acontecendo? Olha aqui para a mamãe, vamos ver, né? Vamos escovar o dentinho agora, né? A gente falar, né, de forma consciente, né, sem julgamentos. A gente não pode falar de outras situações, é da situação que está sendo vivenciada ali naquela hora.
né? Então, isso é muito importante, a gente cuidar da comunicação, melhorar a comunicação, porque senão a gente não vai saber pedir, não vai saber expressar nossas necessidades, vai confundir a criança com os nossos julgamentos e aí ela não vai conseguir cooperar, porque ela vai estar tão perdida no meio dessa confusão toda que ela não vai conseguir nem cooperar, ela não vai conseguir, ela vai continuar lá, ela vai preferir continuar no que ela está fazendo, às vezes no mundo dela, né, do que parar para nos atender em alguma coisa. Então esse é o primeiro passo para a gente construir cooperação. Outra dica é a gente fazer pedidos assertivos. Por que pedidos assertivos? Se a gente não sabe pedir, a pessoa não vai saber atender, né? E isso serve para adultos, serve para qualquer situação, para qualquer relação. Muito mais para as crianças, né? Principalmente para as crianças bem pequenas, porque a partir dos 7 anos, aí as crianças já têm uma compreensão, às vezes, de comunicações mais complexas. Mas até os 6 anos é muito difícil para a criança. Até 13, então, é quase impossível, né, a criança entender e cooperar. Então, fazer pedidos assertivos. E o que são pedidos assertivos? Então, pedidos claros, diretos e objetivos, né? Então, por exemplo, se a gente quer que a criança... por exemplo, a criança está nos pedindo para brincar com ela, mas ela fala assim, mamãe, brinca comigo agora. Ela, né, é um jeito, né, que não é o mais adequado, não é o que nós esperamos que ela fale. Então, ao invés de a gente falar, isso é jeito de falar com a mamãe, isso não está dizendo nada para ela. Isso não é um pedido, isso não é de forma clara. Às vezes ela não lembra, porque às vezes ela é pequena, ela não lembra, ela não sabe exatamente como é que é a forma que a gente quer falar, que a gente quer que fale com ela. Então, a gente fazer pedidos claros, objetivos e diretos. Neste caso, por exemplo, olha, filho, essa forma de falar não é respeitosa com a mamãe não gosta que fale assim. Então, você quer que a mamãe brinque com você? Quando for assim, você pode pedir para a mamãe, né? Ou aí, né, para a mamãe, para o papai. Isso, ou seja, a gente está sendo claro, direto e objetivo. A gente quer que ela se expresse de uma forma mais respeitosa, né? De uma forma mais, às vezes até mais polida, às vezes, né? Num tom que nos convide, de fato, a atendê-la. Então, a gente vai expressar para ela exatamente o que a gente quer dela, né? Senão ela não vai se perder ali. Outra coisa é a gente fazer pedidos positivos, principalmente para crianças muito pequenas, né? Até 3 anos, até 6 anos eu acho que isso se aplica. A gente fazer pedidos positivos, porque às vezes a gente fala aquilo que não é para fazer, ao invés de falar aquilo que a gente quer que seja feito. A gente fala, por exemplo, não sobe aí, ou não suja não toma água aí, porque vai sujar. Ao invés de a gente falar o que de fato, né, a gente quer, de forma positiva. Então, por favor, filho, você desce daí, pode se machucar, ou eu não quero que suba aí, porque pode sujar. Né? No caso do sofá, por exemplo, a criança adora subir em sofá e ficar pulando em sofá. Então, ao invés de a gente falar, não sobe aí, ou a gente falar né, fazer o pedido positivo, para que ela entenda o que de fato está sendo pedido para ela. Porque as crianças muito pequenas, elas não entendem, né, o pedido negativo. Elas não conseguem traduzir isso. Porque afinal de contas, se é um pedido, como assim? É um pedido de algo que é para eu não fazer. Né? É algo muito complexo para a criança. Então ela praticamente ignora o não e aí ela faz aquilo que é o complemento da frase. Então, não sobe aí, ela vai entender, na verdade, o sobe aí. Não põe a mão aí, ela vai entender que põe a mão aí. Por isso que às vezes a gente fala e a criança faz exatamente o contrário que a gente falou. E isso quando é muito pequenininho, eu me lembro muito de o tempo inteiro, né, ficar cuidando disso, porque realmente eu falava o não. E a criança, o Miguel, né, no caso do meu filho, ele sempre fazia o que eu pedia para ele não fazer. Porque ele não conseguia entender aquilo, né? A criança não consegue entender o não. O nosso cérebro, ele elimina o não. Ele vai pegar a frase do comando, do positivo. Isso aí até no exército, por exemplo, eu sei que existe essa regra, né? De ter ordens positivas, né? Diretas, objetivas e positivas, para que a gente que o não nos confunda. Né? E fazer pedidos concretos e exequíveis. Né? Concretos por quê? Porque às vezes a gente, né, elabora demais, né? Fica tudo muito complexo para a criança entender.
né? Então, a criança, pedidos mais concretos é muito mais, para ela é mais compreensível. Por exemplo, uma situação muito banal, né? Às vezes né, do nosso dia a dia, olha, não corra risco, né? Não fica por aí correndo risco. Correndo risco não é algo que a criança consiga entender, né? Então você fala, você não, por favor, você fique longe dessa tomada, ou você brinca com outra coisa, ou brinca com longe daqui, né? Às vezes quando a criança é um pouquinho maior, a gente pode fazer, né, elaborar um pouco mais a fala, mas quanto menor a criança mais curta também deve ser a frase para que ela consiga entender. Então isso também é uma outra coisa, é fazer pedidos curtos, né? Pedidos que ela não se confunda, né? Que tenha informações demais para que ela se perca no meio do caminho e não saiba mais o que a gente pediu. Então, isso também é outra dica, fazer pedidos curtos, né? Por exemplo, né, a hora do banho, a hora de escovar o dente. Então, a gente não precisa nem dar uma ordem, também o tom que não seja agressivo, que não demonstre agressividade, né? E que não demonstre domínio, né, sobre a criança. A gente faz um convite, né? No tom de um convite a ela. E também a gente, claro, tudo isso eu estou considerando que a gente já passou pela fase da construção da conexão, né? Que a gente lá já levou isso em consideração, já levou em consideração o contexto também. Fazer pedidos possíveis para a criança, né? E conscientes. Às vezes a gente faz uns pedidos absolutamente impossíveis, né? Nunca mais faça tal coisa, né? Assim, algo que nunca mais, como que eu vou cuidar para nunca mais fazer algo? É muito difícil, né, assim, para a criança entender o que é nunca mais. Então, é mais fácil para a gente, às vezes, especificar o que de fato a gente está querendo ali que ela faça, do que tornar a coisa muito complexa. Então, os pedidos assertivos, eles ajudam muito para a criança construir a colaboração, a cooperação, né? Pedidos positivos, curtos, claros, objetivos, né? E entendendo que cada fase tem, cada idade da criança, cada momento da criança, ela tem habilidades e capacidade para atender de forma a alguns pedidos e não atender outros, né? Então, para a criança muito pequena, até 3 anos de idade, é muito difícil ela atender, né, as nossas expectativas se a gente não levar isso em consideração, porque ela não vai ter a mesma habilidade de uma criança de 6 anos, né? Tanto de compreensão quanto também de execução, né? Para a criança a gente fala, olha, não suja isso aí, não suja, sei lá, vai comer, come com cuidado, não suja, não derrama suco na mesa, né? Para a criança pequenininha que está aprendendo a administrar, a manusear as coisas, né? Ao copo, por exemplo, é quase impossível ela fazer isso. Porque ela pode sim derramar, e a gente tem que admitir essa possibilidade. Então, admitir essa possibilidade e aceitar que isso pode acontecer, a gente vai, né? A gente vai muito mais trabalhar com ela o desenvolvimento daquela habilidade motora do que impor a ela uma regra, uma condição de que ela não suje, né, de que ela mantenha tudo limpo. Para ela isso é impossível. É impossível na idade, né, de 2 anos ela controlar e ter toda essa desenvoltura de administrar um copo cheio de água ou de suco numa mesa com uma toalha branca sem derramar. É quase impossível isso. Aliás, eu considero como impossível. Eu já nem tento isso, já nem colocaria uma toalha branca sem a expectativa de sujar. Então, fazer pedidos possíveis e conscientes, né? Conscientes de que a idade da criança tem a idade certa para a gente esperar determinadas habilidades ou não, né? E além dos pedidos, né, assertivos, uma forma de a gente, né, ajudar muito na construção da cooperação é a gente usar e abusar da criatividade, né? Eu lembro que assim, tem mais ou menos uns 6 meses, o Miguel, ele, de um dia para o outro, assim, ele criou uma historinha na cabeça dele de que ele ia fazer um combinado no computador dele. E aí eu entrei, né, nessa fantasia dele. O que era o combinado do computador? Ele, às vezes, quando pedia, vamos tomar um banho, vamos tomar banho agora, aí ele falava assim, mamãe, eu vou olhar no meu computador para ver se é a hora de tomar banho.
E aí ele ia ali num cantinho, né, fazia de conta que estava digitando e dizia assim: mamãe, agora não é hora de tomar banho, agora falta eu brincar mais 4 minutos. Ele chutava qualquer tempo, né, porque eu costumo falar com ele quantos minutos ele quer brincar e ele às vezes chutava 4, 2, 5, 1, porque ainda são os números que ele conhece. Então, aquela fantasia dele do computador me ajudou muito, porque às vezes quando eu falava assim, meu amor, ó, a gente combinou isso, lembra? A gente colocou no computador, que vamos olhar o computador. Aí eu mesma, né, brincava ali, fazia de conta que estava olhando o computador, e aí pronto, né, ia pela historinha ali do computador. Outra coisa, né, que ele também criou agora mais recentemente, que ele convida algumas pessoas para vir aqui em casa. Essas pessoas não vêm de fato, né, elas são imaginárias, né, algumas são reais, mas não, né, não vêm de fato aqui, às vezes sou eu mesma. Então eu tenho que entrar na brincadeira, eu tenho que entrar na fantasia, usar muita criatividade. Né? Agora, há poucos dias, eu fui durante o dia várias pessoas. Eu fui minha mãe, eu fui a moça da padaria, eu fui o gerente, o gerente da padaria também, eu já fui o porteiro. Né? Hoje de manhã eu era um amiguinho, um amiguinho invisível que a gente criou aqui. Tudo isso para que as coisas consigam, né, entrar, manter mais leveza. Porque às vezes eu chamo ele, por exemplo, para tomar banho, ele não quer ir. Aí né, agora ele tem um amiguinho aí, um amiguinho que a gente criou aí, que chama Pililico. E aí eu falo para ele às vezes, meu amor, que tal a gente jogar água bem gelada em cima do Pililico? E aí ele já vai todo empolgado, né, para jogar tal água gelada no Pililico, porque na hora que abre o chuveiro ele sai com água fria. Então, assim, usar e abusar da criatividade, porque isso vai envolver as crianças, porque elas vivem no mundo imaginário. E elas não só vivem no mundo imaginário, como elas realmente veem tudo que elas falam, né? Elas criam na cabecinha delas e elas conseguem até visualizar isso. Então, o dia que eu fui à vovó, por exemplo, ele me mostrou a casa toda, mostrou onde era o quarto dele, porque eu era a vovó, né? Porque eu não era a mamãe, eu era a vovó que mora em Minas Gerais, que veio visitá-lo. Então ele ia me mostrando os cômodos, me mostrava o armário dele. E aí eu falei assim, né, como vovó, eu falei, meu amor, deixa eu ver os seus dentinhos. Olha, você está precisando escovar, hein? A sua mamãe não falou para você escovar o dente, não? Olha, tem que escovar o dentinho. Aí ele falava assim, vovó, eu vou te mostrar a minha escova nova que minha mãe comprou. E aí lá já escovou o dente com a vovó. Porque com a vovó era outro funcionamento. Então, assim, usar e abusar da criatividade ajuda bastante, né? Eles entram nesse mundo da fantasia e eles acabam cooperando mesmo, né, com a gente. Isso tudo, né, existindo muita conexão né, com a criança. E por último, gente, uma coisa que é muito usada assim, né, na disciplina positiva fala sobre isso, que são as reuniões de família. A criança se sentir e fazer parte, né, desse evento que é a reunião de família. Isso nos filmes americanos eu me lembro de ver, nas séries e tudo, eu me lembro de ver ainda lá atrás, quando eu ainda nem estava ligada ainda nesse tema que é a criação de filhos, eu me lembro de ver nos filmes americanos ou nas séries, as famílias americanas tendo as tais reuniões de família. E aí agora eu consigo entender, né, até porque a Jane Nelson lá, né, a disciplina positiva já estava mais adiantada lá naquela época que eu observava isso, é que as reuniões de família, né, o que a gente pode chamar, é um evento, né, a reunião de família é um evento que a gente tem, né, ali de encontro, né, de momento junto, e aí a família pode ser de 2 pessoas, como a minha, por exemplo, né, que aqui nós somos 2 pessoas, só eu e o Miguel. Mas ter esse evento, né, de momento para a gente conversar sobre o que está acontecendo, sobre situações da nossa rotina, né, e criar aí, tem toda uma técnica, né, um passo a passo para criar uma reunião de família que seja mais efetiva. A primeira coisa, né, é a gente considerar que todos têm voz e vez, né? Não é uma reunião que nós vamos fazer para eu ficar palestrando, dando bronca, né, lavando roupa suja, não. É um momento ali de compartilhar as coisas, né, de criar, de aumentar a conexão,
mas também de trazer uma pauta, né? Por exemplo, para crianças maiores, né? Até 4 anos de idade é meio difícil fazer isso aí todo estruturado do jeito que eu estou falando. Mas a partir dos 4, ali 6, 7 anos, é muito interessante para a família ter isso. Para famílias que têm mais membros, pode ser uma forma, por exemplo, de trazer para a discussão algumas decisões que a família precisa tomar. Né? E aí, gente, é o seguinte, todos têm voz, vez e de forma igual. Né? Por exemplo, tem famílias que estabelecem essa reunião e para tomar decisões, utilizam da metodologia do voto. E aí não tem um voto que pesa mais ou menos. Né? Todos os votos são iguais. Então, por exemplo, a família vai decidir sobre as férias, para onde nós vamos viajar. Isso para crianças maiores, né? E aí cada voto vai valer como, né, de maneira igual. Não pode ter diferenciação aí, porque é o pai ou a mãe ou o filho mais velho. Não, é todo mundo igual. E todo mundo tem voz e vez, né? Todo mundo tem o direito de falar, não ser interrompido, né? Não ter broncas, não ter críticas, julgamentos. É um momento livre mesmo para discussão, cada um expõe seu pensamento, né? Sua posição a respeito das coisas que foram, né, introduzidas na pauta. O importante é ter periodicidade, né, de ser um evento, né, que seja já conhecido da família, e aí no caso meu aqui eu não implementei ainda porque o Miguel é muito pequeno, mas eu já falo com ele sobre isso. Às vezes ele mesmo fala, mamãe, vamos fazer uma reunião. E aí ele traz o computador dele, né, é importante ser um evento, então, não é algo que se, vamos fazer aqui, conversar aqui, não. É um evento com periodicidade conhecida de todos, com pauta definida, né? Ali pode às vezes usar um papel para ficar na geladeira ali, ou sei lá onde, para ir anotando os temas que vão ser levados para a reunião. E na reunião, seguir a pauta, ter tempo determinado, né? Respeitar ali a vez de cada um falar. Essas reuniões, elas ajudam muito a aumentar a conexão. Ajudam muito a aumentar o vínculo também, né, entre as pessoas, porque ali naquele momento, né, por mais que a vida seja corrida, né, às vezes não há um momento de parar para trocar experiências, mas aquele momento ali, as pessoas vão poder utilizar, né, as pessoas da família, os membros da família, vão poder utilizar aquele momento para fazer isso. Então, é uma ferramenta, é um recurso que fortalece muito os vínculos e a conexão, né? Claro que a gente não pode falar que a conexão só vai ser construída no momento da reunião de família, mas ela fortalece, ela faz com que as coisas, né? E é importante trazer para a reunião momentos bons da família, eventos, né, importantes que tenham sido comemorados, né? Comemorações, passeios, experiências importantes, marcantes, para serem, né, para serem comentadas, para fortalecer a memória, para a construção de memórias, né, agradáveis para a vida da criança ali, para a família como um todo. Então, essas reuniões, elas servem para isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Também elas podem ser utilizadas para estabelecer planejamento, né? Uma coisa que faz muitas crianças colaborarem mais, né, e cooperarem mais, é elas saberem da rotina, elas saberem, né, o que é esperado delas. Então, um planejamento da família, né, da rotina, porque até eu vou fazer uma live especificamente para a rotina, mas a rotina é muito importante para a criança, porque primeiro ela consegue, né, ter mais segurança, ela se sente mais segura, né, no seu dia a dia, porque ela conhece o que vem pela frente, né? Isso é muito já batido, né? A gente falar da rotina, mas também fortalece a cooperação, porque a criança começa a conhecer os papéis e responsabilidades de cada um. Então, nessas reuniões que eu estou comentando aqui, é muito importante a gente fortalecer. Então, pode ser um momento para reforço, né, dos papéis e responsabilidades de cada um dentro desse lar, dentro da casa. Então, esse momento, por exemplo, em que a gente vai falar, olha, pode às vezes definir algumas, né, rodízios de atividades entre a família.
nessa semana o fulano vai levar um lixo, né? Então, assim, começar a construir essas coisas, porque isso vai criar o conceito de cooperação para a criança. Aos poucos ela mesma vai internalizando e daí a pouco ela já está, ela mesma, né? Trazendo esta demanda de cooperação para os demais, né? Trazendo essa demanda de cooperação para os pais até, né? Então, tudo isso vai favorecer muito o dia a dia, vai ajudar muito na rotina da família, tornando a vida mais leve, né? Mais feliz, né? Mais agradável, porque, de fato, é muito ruim, né? A gente estar, às vezes, sobrecarregado de atividade, não contando com a cooperação do outro. Isso mesmo, né? Isso serve para os filhos. Agora, nessa quarentena, nesse isolamento social, muitas famílias estão, né, as mães principalmente, que ainda têm essa carga muito pesada sobre elas, estão esgotadas, porque não tem a cooperação dos filhos. E às vezes a gente quer construir isso na base do grito, da imposição. Ninguém constrói cooperação impondo. Ninguém consegue construir cooperação impondo regras, impondo a cooperação. Cooperação é construção, né? A gente tem que estar aberto a perceber e levar em consideração o outro, levar em consideração a criança, levar em consideração aquilo que ela também tem de desejo a respeito né, da rotina, de como deve ser organizada a rotina. Então, assim, se a gente quer mesmo ter uma vida mais leve, se a gente, né, está esgotado, a gente também tem que fazer um compromisso de buscar e se construir. Porque isso não vem de graça, gente, não vem de graça. Ter filhos realmente, né, tinha aquela frase que fala, né, que ser mãe é padecer no paraíso, isso também serve para pais, mas eu até nem acho que é assim, né, não acho que é padecer, eu acho que a gente só faz como padecer se a gente quiser, né, porque a gente pode sim ser feliz, né, vivendo debaixo dessa carga toda de responsabilidade, mas ainda assim a gente pode ser feliz, pode tornar isso leve, pode tornar isso prazeroso também, né? E vão ter momentos que a gente vai estar esgotada, querendo sentar e chorar? Sim, mas isso não pode ser um padrão, porque nenhuma relação se sustenta em cima disso, né? Nenhuma relação se sustenta em cima de frustração, de raiva, de gritos, né? de opressão. Então, isso era o que eu tinha para falar hoje, gente. Eu espero que tenha sido válido, eu espero que ajude aí na rotina de vocês, né? Depois eu vou deixar aqui um post também com as 4 dicas que eu trouxe aqui, até para facilitar, para ficar mais visual, né? E aí eu peço para vocês, para no final aqui, depois que vocês, né, assistirem o vídeo, colocar ali se foi válido, né? Se vocês acharam que foi clara assim, a explicação sobre os passos, né, que a gente deve fazer. E se tem alguma coisa a mais que vocês queiram saber, ou trazer, ou compartilhar com os pais, né, para ajudar também a todos nessa jornada aí. Nos ajudar, compartilhar, né, apoiar, acolher as dores e as angústias dos outros, né, dos outros pais que estão na mesma situação, é muito importante também para nós. Nos alimenta como seres humanos, nos alimenta, né, alimenta a nossa alma. Então é isso, gente. Deixo aqui um beijo especial para todos vocês. Né? Tem sido muito importante para mim também fazer esse trabalho, né? Ter esse momento, né, para compartilhar essas coisas, porque é uma forma de reforçar isso para mim também. Eu também estou aprendendo, eu também aprendo todos os dias, né? Aprendo com o meu Miguelzinho, né? Que outro dia, eu não sei se eu comentei com vocês, que outro dia ele falou, me deixa ser eu, mamãe. Aquilo mexeu muito comigo, né? Então eu estou numa semana aí de muita reflexão sobre se eu estou deixando ele ser ele. Foi uma fala assim, né, ali muito espontânea e que me fez refletir muito, né, me fez pensar sobre se realmente eu estou no caminho certo, mas a gente tendo consciência, né, parando para refletir, é o mais importante. Ninguém é perfeito, ninguém acerta o tempo todo, mas a gente estando no caminho, né, estando aberto a retomar o curso, a resgatar de onde a gente parou, esse aqui é importante. Deixa eu ver o que a Fernanda colocou aqui.
Só consegui entrar agora, vou assistir a gravação. Tá bom, Fernanda, assiste sim, é muito bacana e depois eu vi a opinião, tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais. Então, encerramos essa semana aí falando de obediência, né? E trazendo aí um recurso da cooperação, da construção da cooperação. Obrigada e até mais. Um beijão. Fiquem com Deus.